Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Olha só quem está aqui de novo na véspera de uma data super importante. Nós! A gente está sempre aqui para estudar junto, para aprender junto. Semana passada era véspera de Natal, e agora é véspera de Ano Novo, vida nova. Quem está aqui? Nós, sempre nós. Para você que está chegando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Eu sou a preletora Daniela Seguesse e juntos, toda sexta-feira à noite, nós estudamos as lições para aplicar no dia a dia. Bom, fim de ano, né? Agora o que tinha que ser feito já foi feito esse ano. Agora tá tudo para o ano que vem, né, gente? Ó, falta pouquinho para a virada do ano. Aqui no Brasil, pelo menos, falta bem pouquinho para a virada do ano. E aí, hein? Como é que vai ser o ano que vem? Vocês sabem que quando chega assim, perto do final do ano, acontece como que eu vou dizer? Acontece um trabalho quase místico, né? Acontece uma coisa mágica de que nós passamos a pensar o que eu deveria ter feito, o que eu não deveria ter feito. O ano que vem tudo vai ser diferente e é tão interessante que nós temos naturalmente essa sensação de que, não, mas no ano que vem tudo vai ser diferente. Entenda, ó, é um dia depois do outro, é um mês depois do outro, depois do dia 31, sempre vem um dia primeiro, mas para nós parece e realmente é a oportunidade de viver uma coisa completamente nova. Então, nesta noite, eu trouxe uma reflexão, que é uma guinada de 360 graus, para que o ano de 2022 seja realmente vivido com muito amor e mais ainda, para que a gente não chegue no dia 31 de dezembro, no último dia do ano que vem, pensando, ai, neste ano também não realizei as coisas como deveria. Antes de nós entrarmos na nossa conversa dessa noite, vou pedir a sua ajuda, por favor. Se você estiver chegando hoje a esse canal pela primeira vez, por favor, clique no botão inscrever-se, curta esse vídeo, compartilhe com muitas pessoas, para que boas mensagens, para que uma vida nova, para que um feliz ano novo aconteça para todo mundo, não só para você. E nesta noite nós vamos estudar este livro aqui, Amemos Intensamente, de autoria do Sagrado Mestre Seiichi Taniguchi. Professor Seiichi Taniguchi, as pessoas que já têm o hábito da leitura dos livros da Seiichi Onoye, costumam fazer o mesmo tipo de comentário a respeito dos textos do professor Seiichi Taniguchi. O Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi tinha naturalmente o dom da palavra. Ele sabia escrever textos religiosos com a emoção de algo espiritual, mas ao mesmo tempo com um embasamento científico impecável. E aí o professor Seiichi, além de ter essa desenvoltura reconhecida pelo próprio Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, né, o fundador da Seiichi Onoye, o seu sucessor, professor Seiichi Taniguchi, seu genro, ao escrever, além desta desenvoltura, ele conseguia, ou ele consegue, porque a gente lê o livro e parece que ele está na nossa frente, conversando conosco, ele vai tratando das coisas como sendo muito naturais. Ele fala de coisas comuns do cotidiano, né? E é justamente sobre isso, é justamente esta a deixa que nós precisamos para viver um 2022 realmente fantástico. As coisas comuns do cotidiano são maravilhosas. As coisas comuns do cotidiano são a nossa felicidade. As coisas comuns do cotidiano são dignas da nossa gratidão. Nós vamos estudar então, livro Amemos Intensamente, o capítulo que vamos estudar é o capítulo 6, o livro está disponível na nossa livraria, e o nome do capítulo é A Guinada de 360 Graus. E aí o professor ele fala sobre a transformação mental, a importância que tem a transformação mental, tá? Ele diz assim, parece que muitas pessoas desconhecem a grandiosa força da mente. No final do ano, como já estamos falando aqui do final do ano, né? E do começo de um novo ano, acho que muito mais do começo de um novo ano do que do final do ano, vocês percebem que as coisas passam a ganhar um valor diferente, uma esperança diferenciada. A esperança em si, o valor em si não está no ano que está chegando.
Esta mudança ou este novo valor, este novo colorido, este novo brilho, entenda como você achar melhor, não está no ano em si, mas está na nossa própria mente. A nossa mente vai se encantando, vai se estimulando pela possibilidade que o próximo ano traz, então tudo vai ganhando um frescor de possibilidades também. É disso que o professor está falando, tá? Mas muitas pessoas não percebem que a magia não está no ano. A magia não está no mudou do 31 para o 1º, até porque, como eu disse antes, todo mês acontece assim. Vira de um mês para o outro, quando vira o mês é dia 1º também, tá? E aí o professor ele fala assim, que às vezes a gente pensa, não, a partir desse ano, no ano que vem, tudo vai ser diferente, como se a mudança venha de fora. Mas, de fato, o que acontece é que a mudança vem do nosso interior. Ela vem de dentro de nós. E aí o professor ele fala que essa mudança mental, essa girada de chavinha, né, essa forma diferente de pensar, é uma situação semelhante à do ouvinte da emissora A, qualquer emissora, né? Emissora A, que ao girar o botão ou ao apertar o botão, se for digital, né? Sintonizador do rádio, de repente passa a ouvir a programação da emissora B. E aí ele fala, transmutação mental ou mudança mental, transformação mental, é a mudança radical de posição, como ao girar o botão de sintonia, como girar o dial, como mexer lá no sintonizador, se ele for um botãozinho que acesse digitalmente a nova rádio, tá? E aí o professor Seiichi Taniguchi, ele diz assim, a verdade da vida nos explica que é uma conversão de 360 graus. Olha que interessante. Na Seichonoye, você não vai encontrar em livro nenhum livro da Seichonoye nunca vai dizer para você, olha, fuja da situação que você vive agora, ou então abandone o seu lar para conseguir a elevação espiritual, ou então afaste-se das pessoas que estão ao seu redor, porque elas te fazem mal. Você não vai encontrar assim, você vai encontrar sempre a ideia ou sempre a orientação divina de que o ambiente em que você está inserido, as pessoas com quem você convive, o lar onde você reside é o lugar, a convivência, são as pessoas mais adequadas para o tipo de vibração que você mesmo emite. Em outras palavras, o que a Seichonoye nos ensina? Se não está bom o lugar onde você está, se o seu lar não é um lar harmonioso, se as pessoas com quem você convive não são pessoas muito bacanas, não é só descartar o lar, o local, as pessoas, o trabalho, etc, etc. É preciso que haja uma mudança interna e essa mudança precisa ser uma guinada de 360 graus, como diz o professor, tá? E aí, uma coisa que eu já gostaria de chamar a atenção de todos os senhores é que, assim como pensar, daqui a algumas horas será um ano novo, com novas possibilidades, uma vida nova, aqui na Seichonoye nós aprendemos que a cada segundo do nosso dia pode ser ano novo se nós dermos essa guinada de 360 graus na nossa mente. Se nós girarmos o botãozinho do dial, se nós mudarmos a sintonia da nossa mente. É a nossa mente que faz com que o ano seja realmente novo, que a vida seja realmente nova, que os relacionamentos sejam realmente renovados, tá? E aí o professor, ele fala assim, e eu já escutei muitas pessoas dizendo isso, né? Será mesmo um giro de 360 graus? Uma guinada de 360 graus? Bom, para quem já estudou trigonometria, sabe, né, que nos ângulos, se a gente coloca aí um compasso, por exemplo, e traça uma reta, né? E desse compasso, a gente põe a pontinha do compasso numa ponta da régua, abre o compasso até o final da régua e vai girando, nós vamos formando os graus dessa circunferência, né? Quando a gente está no mesmo nível do começo da circunferência, é 0 grau. E aí, se a gente gira um pouco mais, 90 graus.
Se a gente gira até o ponto oposto, 180 graus. Se a gente continuar girando, 270 e volta para aquele ponto inicial e deu um giro de 360 graus. É dessa guinada mesmo que o professor Seicho está falando. E às vezes na Seicho no Ie eu escuto as pessoas dizendo, não, 360 eu não quero. Eu quero um giro que eu mude completamente a minha vida. Ou seja, eu quero sair do zero e quero ir para 180. Porque se eu girar 360, eu volto no mesmo ponto. E aí a pessoa fica com medo. Não, ou eu inverto tudo, ou então não vale nada. Ou eu vou de uma ponta até a outra, ou então não vale nada. E aí, gente, o professor Seiichi Taniguchi, ele fala assim, se você girar apenas 180 graus, ou seja, se você for para o lado oposto dessa circunferência da sua vida que você está desenhando, o vermelho pode se tornar branco, ou o que estava na posição horizontal pode até virar para vertical, enfim. Mas quando você dá uma guinada de 360 graus, tudo continua igual. Pois é, preletor, é justamente isso que eu não quero. Eu não quero continuar igual, eu quero que 2022, eu quero arrasar, eu quero lacrar, eu quero trincar de tanta felicidade, eu quero o oposto do que eu vivi em 2021. E aí o professor, vamos continuar o que ele diz aqui, ó. Quando se dá uma guinada de 360 graus, tudo continua igual como era antes. Contudo, olha aí como é importante não parar no meio da leitura. Contudo, nota-se uma diferença substancial entre o estado anterior e o estado posterior, assim como a diferença entre o céu e a terra, ou seja, realmente você pode ir para uma situação completamente oposta. Gente, vamos pensar no relógio, um relógio analógico, um relógio de ponteiros? Ele gira, né? O ponteiro de minuto, ele dá uma volta inteira, né? 360 graus. Aí o ponteiro grande, se a gente só olhar o ponteiro grande, parece que ele volta sempre para o mesmo lugar. Parece que tudo estava como antes. Mas enquanto deu essa girada, né, esses 360 graus, o ponteiro menor avançou um pouco. Mesmo que aparentemente o ponteiro grande, o ponteiro de minutos tenha voltado para o ponto inicial, não é mais a mesma hora. Ou seja, não é mais a mesma vida. Não é mais o mesmo você. Tá? E aí, continuando, o professor ele diz assim, quando ocorre uma transformação mental dessa natureza, ou seja, você parece que está vivendo exatamente como estava antes, mas existe uma transformação mental por trás dessa guinada, então, por mais que tudo pareça igual, não é a mesma coisa. Parece, mas não é, tá? Aí o professor ele diz, então, vamos continuar a leitura. Quando ocorre uma transformação mental dessa natureza, com a compreensão de que tudo que você nem agradecia, com a compreensão de que tudo que você nem agradecia e às vezes até ficava insatisfeito por achá-lo normal, na verdade, gratificante e maravilhoso, surge de repente o paraíso aqui na Terra. Gente, não é mudar as coisas, não é mudar as pessoas, não é mudar os fatos, mas é mudar a forma de ver as pessoas, de ver as coisas, de ver os fatos. Isso é a guinada de 360 graus. E, de fato, o que difere uma pessoa realmente feliz de outra pessoa não tão feliz assim, não é a situação. Porque, às vezes, as duas pessoas podem estar passando por uma situação idêntica, mas a forma de enxergar essa situação pode mudar completamente, lembra da guinada? Pode mudar completamente como aquilo é recebido, como aquilo é apreendido, como aquilo é assimilado, absorvido enquanto experiência de vida. Gente, aqui nesse livro tem um relato de um senhor chamado Kazuo Takashima. Esse senhor, ele perdeu o pai quando ele tinha ainda 6 anos de idade, era bem novinho. E a mãe se casou novamente, e como a mãe foi para essa casa nova, para essa nova família, tinha ele e tinha uma irmã. E a mãe, então, levou só a irmã e deixou ele, esse senhor Kazuo, sendo criado pela família do falecido marido, do primeiro marido. E quando ele se deu conta
de que a irmã continuava morando com a mãe e que ele havia sido deixado para trás, foi assim que ele enxergou, dessa forma que ele tinha sido abandonado e não que ele tinha sido deixado com a família para ter melhores condições de vida, ele naturalmente passou a desenvolver no seu corpo erupções, feridas, pelo corpo inteiro, no rosto, no corpo, nas costas, em todo canto, não tinha lugar do corpo que não tivesse ferida, tá? Além disso, para poder esconder aquelas feridas, ele enfaixava o corpo dele era enfaixado porque tinha uma aparência muito estranha, purulenta, assim, apodrecida, então enfaixavam o corpo dele todinho. E como ele tinha erupções até mesmo no rosto, cobriam inclusive o rosto, ele ficava só com o olhinho assim de fora, né? Devia ficar parecendo assim uma múmia, sabe? Todo enroladinho, só os olhinhos de fora. Não bastasse isso, ele desenvolveu uma inflamação no ouvido esquerdo. E além das erupções e da otite, ele também desenvolveu uma sífilis congênita. O pai tinha falecido de sífilis e ele também desenvolveu uma sífilis. Aí, gente, ó, ele tinha raiva da mãe porque tinha se casado com outra pessoa e tinha abandonado, era assim que ele enxergava, e tinha abandonado ele com a família do antigo marido. Ele tinha raiva da irmã porque a irmã estava feliz vivendo com a mãe, era assim que ele pensava, né? Acho que ele pensava, lá deve ser só maravilhas, e aqui onde eu tô abandonado, né? Ele tinha raiva do padrasto porque tinha ocupado o espaço do pai. E ele tinha raiva do pai porque tinha morrido com ele muito novo, e além disso o pai tinha morrido de sífilis, e ele estava com sífilis porque o pai tinha morrido de sífilis, e a culpa era do pai. Enfim, a culpa era de todo mundo. Era assim que ele enxergava, a culpa é do mundo todo. Ó céus, ó vida, ó azar, minha vida não vai para frente, e a culpa é dos outros. E aí, gente, numa desses momentos de se sentir coitadinho, ele ganhou um livro da Seitinoye. E ele começou a ler esse livro. E ao ler o livro da Seitinoye, ele viu aparecer muitas vezes na literatura a terminologia: o homem é filho de Deus. O homem é filho de Deus. Deus não criou doença, por isso o homem não consegue adoecer pela vontade de Deus, porque Deus não reconhece doença. Doença não é criação de Deus. E aquilo foi batendo nele, né? Batendo. Até que uma hora chegou e tocou realmente o coração dele, ele passou a enxergar as coisas de uma outra forma. Enxergar as coisas de outra forma, o que ele fez então? Ele deu uma guinada, tá? O corpo continuava tendo ferida, ele continuava com otite, ele continuava com sífilis, o pai continuava falecido, a mãe continuava casada morando em outro lugar, a irmã morando com a mãe, nada tinha mudado. Mas ele começou a pensar que talvez ele estivesse com uma visão um pouquinho torta das coisas, um pouquinho sacrificada das coisas. E aí, então, o professor Seitz escreve aqui: o homem é filho de Deus, o corpo carnal não existe. Com essa martelada, sua mente mudou radicalmente do sentimento de ódio para o de gratidão, como se tivesse girado o botão de um rádio, tá? No momento de tanto ler, olha, não é assim, né? E ele foi lendo diversos relatos, histórias de pessoas que se reconciliavam, de pais que abriam mão de viver com os filhos para que os filhos tivessem vida melhor. Ele começou a pensar, será que então, ao invés de ter sido abandonado, será que foi tanto amor assim da minha mãe? Né? Ou então, será que foi mesmo opção do meu pai deixar este mundo e deixar os filhos pequenos? Ou ainda, será que foi opção dele sofrer de sífilis? Puxa vida, né? Aí ele começou a sentir gratidão. Onde antes só existia ódio, ele começou a sentir gratidão. Puxa, minha mãe me amava, por isso ela me deixou aqui. Coitado do meu pai. Partiu tão cedo, partiu tão jovem, deixou os filhos tão pequenos, certeza que ele queria estar conosco. E aquele sentimento de ódio, de mágoa, foi sendo substituído por um sentimento de gratidão. Gente, ele não fez nenhum tratamento específico. Não tinha nada diferente que ele estivesse fazendo, mas gradativamente a otite foi sumindo, aquela inflamação, né, aquela inflamação no ouvido foi desaparecendo, as erupções no corpo também foram desaparecendo, e ele, quando fez um novo exame de sangue,
foi detectado negativo para a sífilis, né? E aí um dia ele tomou a decisão de pedir perdão para a mãe, porque a vida inteira, até aquele momento, ele tinha sentido ódio da mãe que tinha abandonado ele. E ele falou, não, eu vou procurá-la. Ele, adiou a vida inteira a ir procurar a mãe. E naquele momento ele falou, não, eu preciso ir até ela e pedir perdão por ter odiado a mãe por algo que ela fez pensando no meu bem, no bem da minha irmã, né? E aí ele procurou a mãe. E como ele estava curado, não tinha mais faixa, não tinha nada. E quando ele bateu na casa da mãe, oi, tudo bem, eu sou seu filho. A mãe olhou, não reconheceu. Fazia tanto tempo que ela não via. E ela falou, é você? Ele falou, sim, sou eu. Ela falou, meu filho, a essa altura da sua vida, eu achei que seu nariz já tivesse caído por causa da sífilis. E aí eles acabaram se reconciliando e tudo mais, né? E aí o professor Seitz, ele termina essa história dizendo assim, no mundo criado por Deus não existe nada que seja imperfeito. E para manifestar essa perfeição, nada melhor que o sentimento de gratidão aos pais. Olha, gente, dos ensinamentos mais preciosos que a Seichonoye tem é o da reconciliação. A revelação divina da grande harmonia diz, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra, ou seja, reconcilia-te com todas as pessoas. E aí lá no meio da revelação divina diz, dentre os teus irmãos, irmãos da vida, né, dentre todas as pessoas que convivem com você, os mais importantes são os teus pais. Mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Por que será que é tão importante se reconciliar com os pais? Por que será que é tão importante fazer essa guinada da nossa vida, mudando em primeiro lugar? Porque dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. Por que essa guinada precisa ser em primeiro lugar com os nossos pais? E aí o professor escreve aqui, não há nada pior do que sentir ódio dos pais. A vida de Deus nos é transmitida pelos nossos pais, que nessa tarefa são intermediários de Deus. Enquanto estivermos ressentidos com eles ou odiando-os, jamais poderemos ser felizes, pois odiar os pais significa odiar a todas as coisas deste mundo no qual eles nos colocaram. Se odiarmos todas as coisas deste mundo, seremos odiados pelo mundo e dessa maneira será natural vivermos uma vida miserável. Olha, gente, se for pela lógica, né, até pela lógica aqui do senhor Kazuo, se for pela lógica, fui abandonado, estou sofrendo, estou doente, por essa lógica talvez você tenha até o direito, vamos dizer assim, de odiar, de viver ressentido, de viver com mágoa. Pela lógica, sim. Mas, se você quer realmente ser feliz, se você quer realmente ter sucesso, se você quer realmente que os seus relacionamentos, que os seus empreendimentos, que o seu 2022 logre êxito, então você precisa parar de tomar veneno esperando que a outra pessoa morra. Precisa se reconciliar. E entre os seus irmãos, os mais importantes são teus pais. Sabe aquela mazelinha que você tinha quando era criança e que ficou guardada aí? Hoje você convive com o pai, convive com a mãe, mas aquela sujeirinha continua lá dentro e de vez em quando você sente aquela sujeirinha levantar no seu subconsciente. Reconcilie-se. Tire essa sujeirinha do seu coração, da sua alma, da sua mente. Pare de tomar veneno esperando que os seus pais morram. Pare de querer ter sucesso esperando que os outros mudem, sem que nada mude no seu interior, sem que a sua visão de mundo, de gente, de vida, de relacionamento se modifique. Pare de querer viver uma outra hora sem deixar que o ponteiro dê uma guinada de 360 graus. Tá? E aí o professor escreve aqui, iluminando a mente com palavras da verdade, o ódio desaparece assim como a presença da luz faz sumir a escuridão, transformando o local instantaneamente em um ambiente iluminado, por maior que seja essa escuridão. Em outras palavras, mudando-se radicalmente a direção da mente e preenchendo-a com pensamentos de luz, desaparece por completo a escuridão do mundo todo.
Tá? O que o professor está querendo dizer para nós? O que é pensamento de luz? É amor, é reconciliação, é perdão, é tolerância, é carinho, tá? É cuidado, é afeto, é afago. Isso é pensamento de luz. E onde a luz se acende, a treva imediatamente desaparece. O professor conta aqui um outro relato, também é de reconciliação dos pais, viu, gente? Aliás, já fica aqui a dica, tá? Quer vencer em 2022? Reconcilie-se com todas as coisas do céu e da terra. Reconcilie-se com todos os seus irmãos. E dentre os seus irmãos, os mais importantes são os seus pais. Os mais importantes são os seus pais, tá? E aí o professor escreve, ele conta a história do senhor Yasuichi Kousu. E o que aconteceu com esse senhor Yasuichi? Ele tinha os rins comprometidos, né? Um dos rins estava completamente comprometido a ponto do médico falar, olha, vai ter que tirar o rim aí está atrapalhando o corpo inteiro. Olha só, o rim que purifica o nosso organismo, que filtra tudo, o médico disse, o rim aí está atrapalhando tudo, vai ter que entrar numa intervenção cirúrgica, tá? Além disso, o seu Yasuichi, ele desenvolveu também hemorroidas, né? E essas hemorroidas, elas foram criando verrugas ao redor do ânus. Ele sofria demais. E essa hemorroida sangrava constantemente. Então, todos os dias ao se vestir, ele tinha que colocar uma fralda, depois ele colocava uma tanga para segurar, apertar bem a fralda, depois ele colocava a cueca, depois ele colocava a calça e ainda assim o sangue era tão intenso que sujava a calça todas as vezes, tá? E aí, gente, qual era a história desse senhor Kousu? Ele era filho de um casal de pais, os pais se separaram quando ele ainda era criança, tá? Aí, o que aconteceu? Ele tinha 10 pais, porque os pais se separaram e se casaram, de novo, com outras pessoas. Aí, brigava tanto que se separaram desse outro casal e casaram de novo. E depois se casaram de novo, até que ele totalizou 10 pais, ou seja, 5 pais e 5 mães. E por tradição, ele chamava todos aqueles pais e aquelas mães de pais e mães, mesmo depois dos padrastos já terem se separado dos seus pais, né? E o que é pior, em todos os relacionamentos, os pais se comportavam de forma desastrosa, ou seja, eles se relacionavam com os cônjuges sempre com muita discussão. Então, mesmo estabelecendo novos lares, eles sempre viviam em desarmonia. O senhor Kousu não aguentava mais viver aquela situação, nem na casa do pai, nem na casa da mãe, nem na casa de nenhum dos pais, nem na casa de nenhuma das mães, porque todos eles tinham o mesmo perfil desarmonioso. Então, todas as vezes que ele estava na casa de um dos pais ou uma das mães, ele pensava, eu não quero ficar nesse lugar, eu não aguento ficar nesse lugar. E aí, ele sempre queria fugir. E o professor Seicho escreve aqui na página 70, as desavenças entre marido e mulher ou com os pais podem se manifestar em forma de doenças em órgãos reprodutores ou do sistema urinário, como os rins. Na verdade, na Seichonei a gente aprende que desavença entre o casal, né, marido e mulher, ou então a desavença com os pais, que também formam um casal, na verdade, né, mesmo que tenham se separado, mas tiveram que ser um casal em algum momento para que a gente nascesse, isso acaba aparecendo como afecção em órgãos que vêm em pares. Então, por exemplo, nos ouvidos, nos olhos, nos seios, nos rins, tudo que tem em pares, tá? E aí o professor ele fala, então, significava que tinha alguma coisa, e tinha, porque todo mundo estava sempre quebrando o pau, né? E aí ele também mentalmente, mesmo que não dissesse nada nas discussões, ele também brigava com os pais, porque os pais estavam brigando. E aí, naturalmente, apareceu essa afecção no rim. Só que o professor também explica, quanto às hemorroidas, são manifestações de pensamentos de quem não quer ficar no lugar, ou seja, de censura, ou de crítica a pontos fracos dos outros. Ele não vivia querendo fugir de casa
Por isso que acabou se manifestando a hemorroida. O nosso corpo carnal, os nossos relacionamentos, eles demonstram fielmente o tipo de sentimento que a gente tem. E aí o professor ele diz aqui, Deus não criou originariamente essas doenças. São as atitudes mentais usuais que se manifestam e tomam essas formas artificiais. Olha, gente, seja doença no corpo, doença no bolso, doença dos relacionamentos, não importa. O que nós precisamos compreender é que uma vez que esteja manifestado, a vida está dando para nós a oportunidade de mudar a nossa forma de enxergar as coisas e dar uma guinada de 360 graus. Para 2022, o que nós podemos fazer? Como é que nós podemos dar essa guinada de 360 graus e fazer com que 2022 seja o melhor ano da nossa vida? Está aqui. Eliminando todo e qualquer artifício mental e alcançando um estado mental de criança que dorme tranquilamente no colo da mãe, aparecerá à sua frente, como que por encanto, um mundo de Deus, o mundo paradisíaco, e todas as infelicidades irão desaparecer. Ou seja, se você tranquilizar a sua mente, o local onde você estiver será o paraíso. Não é mudar de lugar, mas é mudar a forma de ver o lugar. Não é mudar de família, é mudar a forma de ver a família. Não é mudar de emprego, é mudar a forma de ver o emprego. Não é mudar todas as coisas, é mudar a sua própria conduta mental, a sua lente mental, é dar uma guinada de 360 graus. Vamos lá, gente? Vamos viver esse 2022 de forma única, de forma perfeita? Será que funciona? Experimente. Faça 2022 diferente. Eu desejo para você uma excelente entrada de ano. Que 2022 seja realmente um ano da guinada de 360 graus em todos os aspectos da sua vida. E na próxima sexta-feira, eu espero por você nesse mesmo canal para vivermos uma nova vida. Muito obrigada a todos. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Muito obrigado. Mesmo quando estamos sós, especialmente quando vivenciamos momentos difíceis e desafiadores, existe um modo mais leve, mais sábio e mais construtivo de conduzir a mente, o coração e as nossas atitudes. Basta consultarmos a vontade de Deus que se aloja em nosso coração. Dicas para captar as mensagens de Deus. Para mais informações, acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate-nos pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80. Você já é feliz, mas talvez precise abrir um pouquinho mais as janelas interiores para o mundo de Deus. Muito obrigado.